Oi, som. Cara aqui, né, Paulo? Um feliz sábado a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que alegria estarmos juntos nesse dia maravilhoso de sábado, para juntos estudar mais um tema maravilhoso deste livro, né? Quem já leu já sabe qual é a página. Quem não leu, página 108. Querendo acompanhar a página 108. O título aqui apresenta: Alguém está vendo. Amém? Amém? Alguém está vendo. Tem alguém observando. E aqui a gente vê aqui um conselho da nossa querida irmã Ellen White. Ela diz aqui: testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra o que ele confere a sua atenção. Amém? Olha bem que conselho maravilhoso. E eu fico feliz por saber que eu faço parte desta igreja e estou sendo usado como instrumento aqui na terra para conferir as bênçãos de Deus às outras pessoas. E tem aqui também um pensamento aqui também de Ângelo Manuel Rodrigues. Ele diz aqui: precisamos ter uma disposição individual de fazer esforços consideráveis para alcançar e manter a unidade da igreja. Olha que interessante. Eu não vou entrar em detalhes, porque aqui dava para extrair diversos detalhes para nós, igrejas de Deus, certo? Mas aqui a gente vê uma história aqui. Sempre começa com uma história, né? Não é, irmão Paulo? Sempre se inicia com uma história. E aqui, certa vez, um homem resolveu entrar escondidos no campo dos seus vizinhos para colher trigo para si. E nesse pensamento que ele teve, ele colocou sua filha também no meio da trama que ele queria fazer. E ele deixou chegar um dia bem escuro, bem nublado, para poder ir ali nos campos de trigo, colher trigos para ele. E ele colocou na mente: se eu chegar em cada campo desse, tirar um pouco, eu acredito que os donos não vão perceber. E ali ele chegou o dia bem escuro, bem nublado, e agora ele chama sua filha novinha a acompanhar ele nessa trama maldosa. E no momento em que ele chegou ali, ele olhou para sua filha e disse: olha, no momento em que eu entrar e começar a colher os trigos, se chegar alguém, me avise. E ela: tá certo, papai, avisarei o senhor. E ele entrou agora para colher trigo. E no momento em que ele entrou para colher e pegar aquilo que era indevido a ele, a filhinha dele começou a dizer: papai, alguém está lhe vendo. E o pai lá de dentro olhou para um lado, olhou para o outro, observando: minha filha, eu não estou vendo ninguém, por favor, não atrapalhe papai. E ali ele já saiu de um e foi para outro campo. E novamente, ao colher o trigo, a filhinha advertindo ele de novo: papai, alguém está lhe vendo. E o pai ali parou, ficou observando, olhando para um lado, para o outro, calmo, vendo se algo iria se mexer, para ver se realmente havia alguém. E ele chega para sua filha e diz: minha filha, não tem ninguém. Papai já olhou para um lado, para o outro, e não tem ninguém. Ela disse: papai, lá em cima tem alguém que está lhe vendo. Amém. Que lição essa história aqui trouxe para mim. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, ou seja, a sua Bíblia. Você não tem duas na mão. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12.
sei que muitas pessoas, quando a gente passa a conversar com elas, sempre tem uma dúvida, algum questionamento. E não é errado você ter suas dúvidas, seus questionamentos, né? Vamos estar aqui no segundo parágrafo que surge. A história de uma viúva me ajudou a entender este ponto. Jesus havia acabado de questionar a atitude dos líderes religiosos e logo em seguida estava no templo parabenizando a viúva por entregar a oferta a esses líderes questionáveis. Jesus nos ensina que se esperarmos atitudes corretas das pessoas, devemos agir corretamente. Martin Luther King, que tem um pensamento dele, é um grande perigo para nós, e é a tentação de imitar as pessoas a quem nos opomos. Muitas vezes queremos ensinar valores corretos com atitudes erradas. Queremos defender a verdade indo às redes sociais fazendo acusações, né? Queremos mudanças profundas com retaliações. Isto pode até ser estimulado no conturbado ambiente social em que vivemos, mas precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que os valores e princípios do reino de Deus são diferentes dos valores e métodos do mundo. Que história interessante. E aqui você pode até me perguntar, irmão Flávio, como devo agir quando concordo com a maneira pela qual as pessoas são conduzidas? Com uma citação da nossa querida irmã Ellen White, aqui na página 111 do livro, no segundo parágrafo, que diz: alguns têm se sentido insatisfeitos. Oi? 111. Segundo parágrafo. A citação aqui da nossa querida irmã Ellen White. Ela diz: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira pela qual as coisas são dirigidas na sede da obra. Roubarão, porém, a Deus por pensarem que a direção da obra não está correta? Aqui ela fez uma pergunta. Quer dizer, eu já ouvi muitos irmãos nossos, nas visitas, quando eu estava participando da EDM, fazendo as visitas, muitos diziam: eu não devolvo o dízimo porque o pastor faz uso dele. Isso seguindo o exemplo de outras pessoas que chegou a ele dizer que o pastor fazia assim, mas nunca chegou a perguntar, a questionar o pastor se realmente acontecia aquilo ali, ou chegar para a liderança da igreja como é que está sendo direcionado o dinheiro, o dízimo que eu devolvo, as ofertas que eu trago aqui para adorar o meu Deus. O que é que está acontecendo com elas? Meus queridos, eu não encontrei nenhuma outra instituição religiosa que seja tão transparente como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Você pode chegar para o tesoureiro da igreja e questionar: o que é que está acontecendo? Eu gostaria de saber como é que está sendo direcionado o dinheiro. E ele não vai achar ruim. Não irá achar ruim, pelo contrário. Depois para fazer isso, parabéns, Paulo. Até hoje eu acredito que nenhum tesoureiro de nossa igreja ele foi questionado. E ele, como o Paulo falou, está ansioso para chegar alguém, como nas reuniões que a gente ia, o pastor Adean. Ele disse: se você não quiser saber da sua igreja local, venha para cá, para a associação, eu estarei lá esperando você, aguardando para lhe apresentar tudo que ocorre na Associação Pernambucana e na sua igreja também. Amém? Meus queridos, eu já ouvi pessoas dizer assim, eu tive o prazer em dizer: minha querida, independente, o querido que já foi ambos os sexos, tanto homem como mulher, independente se eles vão fazer algo errado com
o dinheiro que você está devolvendo, quem vai responder diante de Deus é Ele. É Ele que irá responder. Você está indo à casa de Deus adorar a Deus, devolvendo aquilo que lhe pertence. Sabemos que todas as coisas pertencem a Deus. Tudo. Você não tem nada. Nada. Tudo pertence a Deus. Por isso que somos chamados de mordomos, pois estamos cuidando daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Apenas Ele pede para que, ao ajudar na obra, devolvemos 10%, e não só esse 10%. Quando a gente lê Número capítulo 18, a gente vê ali que os levitas do passado, eles como pessoas que foram direcionadas por Deus na obra do santuário, eles ajudavam no serviço, e os sacerdotes ali a juntar o que era levado. E um de nossos irmãos, eu não sei onde, eu não vou me perguntar mais, mas questionou e disse: olha aí, no passado ninguém dava dinheiro. Olha bem que pensamento negativo. E por que hoje nós temos que dar dinheiro? Minha esposa sempre falou que ela questionou ela. Eu respondi qual era a moeda local que existia na época. Era o trabalho do campo, era as ovelhas que alguns cuidavam, eram os bois que alguém cuidava. Não tinha nota específica. Se eu tinha 100 cabeças de gado no meu curral, e naquele ano aquelas 100 cabeças produziu mais 100, quantas eu tinha que levar? 10 cabecinhas. Ele já está contando as ofertas. Mas ele está contando com as ofertas. Mas se fosse contar com as ofertas, Edivaldo, não era nem 20, era 25. Amém. Eu ia ser que produziu mais 100, ficou com 200. Ficou com 200, mas o que foi produzido? Daqueles 100 ele já tinha dizimado. A gente está falando do que foi produzido. Eu, quando cheguei na casa de Deus, Deus seja louvado, Deus colocou as pessoas certas para me direcionar no meu trabalho. Em que sentido? Alguns sabem que eu trabalho com prótese dentária em Macaparana. E eu queria saber como fazer para dizimar e ofertar. No início, o irmão chegou para mim e disse: Flávio, você veja, faça o cálculo de quanto você gasta em cada peça e tire aquela porcentagem para o manuseio do trabalho, né? O capital de giro, e o restante faça a dizimação e ofertação. Eu fiz tudo bem, trabalhei assim. Deus foi me abençoando? Sim, mas Deus me mostrou a forma exata de fazer. Quando eu vou fazer minhas compras, aquilo que eu gastei é aquilo que eu vou tirar. Se eu gastar mais esse mês, tudo bem. Se eu gastar menos, tudo bem. Mas independente, eu vou tirar do meu lucro. Aí o lucro pode aumentar, pode diminuir, não importa. Tem que ser fiel naquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. E Deus tem me abençoado grandemente, ricamente, certo? E as pessoas colocando... Mas você pulou em 25, porque aqui você entendeu. Não, vou voltar ao assunto. Mas aí ali, Números capítulo 18, esta era a proporção, 10% de dízimo. E vejam bem, Números 18 apresenta que eles ofertavam de 15% a 20% da sua renda. Paulo, eles eram pobres por causa disso, Paulo? Não. Era o povo mais rico, como é ainda hoje, uma população riquíssima. Certo? O que tem de errado é só a gente confiar, muitas vezes, aquilo que Deus tem nos ensinado. Aí chega o homem e fala: olha, se você quiser, você pode fazer desta forma. Mas Deus não já tinha conduzido no correto? Eu vou me aprofundar mais ainda. Quando nós estudamos a palavra de Deus, cada tema é uma doutrina bíblica, não é assim? Cada tema é uma doutrina bíblica. E naquela doutrina, se você ali está
aprendendo, qual é agora a tua parte como estudante da Bíblia diante de Deus? Senhor, hoje eu aprendi que a tua palavra, ela é a verdade. Então, vou me basear unicamente em tua palavra. E para o meu aprendizado, se houver alguém conduzido pelo Senhor para me instruir, coloca esta pessoa. Agora, não deixe de se aprofundar na palavra. Mas muitas vezes as pessoas chegam, irmão Paulo, e chegam a dizer: olha, não importa o horário que você vai acordar, leia um verso, um capítulo, o que você puder fazer, está bom demais. Será que é assim, Paulo? Eu acredito que não, Paulo. Se eu tiver um pouco equivocado, me perdoe, gente. Por que eu estou falando dessa forma? Porque muitas vezes o que eu vou falar aqui não vai bater com o que você já aprendeu, com o que você já ouviu. Mas eu acredito desta forma, que se você está aprendendo, você tem que seguir segundo o que está aprendendo na Bíblia. Porque se for seguir o mais ou menos o que é ensinado por aí, você sempre vai andar tropeçando. E até hoje, irmão Paulo, eu tenho encontrado pessoas antigas dentro da casa de Deus tropeçando, caindo. Aí se utiliza do texto bíblico: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, como desculpa. Meus queridos, sei que somos seres limitados. Eu sei que o maligno ele vai atuar na minha e na tua vida de diversas maneiras para tentar nos derrubar. Mas ele só vai te derrubar naquilo que você está mais fragilizado. É por isso que Paulo, nas cartas a Timóteo, ele fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, buscando a cobiça, têm se desviado da fé, se corrompido e se perdido. Esse é um dos fatores. Irmão Flávio, você está dizendo que o dízimo salva? Salva, Paulo. Não. Mas, no grandioso dia vai acontecer o quê? Muitas pessoas vão estar perdidas por causa dele. O dízimo e as ofertas nos ajudam a ser pessoas desapegadas da avareza. Nos ajuda a ser pessoas mais bondosas, mais caridosas, generosas. Nos ensina a ser menos egoísta. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos. E a história dessa viúva pobre aqui, meus queridos, me chamou bastante atenção e me ensinou muitas coisas. A Bíblia você abriu em Marcos capítulo 12. Vamos ler aqui o verso de 38 a 40 e vamos ver. Quem não tiver Bíblia, quiser Bíblia, aí é só levantar a mão. Se quiser uma Bíblia. Gente, tem aqui a nossa querida irmã que está aqui junto conosco, nos prestigiando nesta manhã. Quantas Bíblias? Quem está aí sem Bíblia e quer uma Bíblia na mão, levanta aí. Isso. Obrigado, minhas irmãs, por você querer acompanhar aí o texto bíblico. Marca tudo. Capítulo. Olha que história aqui, meus queridos. Eu quero o capítulo todo. Começa daqui. Vamos fazer a leitura? Marcos capítulo 12, versículos de 38 a 40. Aqui mostra o título: Jesus censura os escribas. E aqui lemos: e ao ensinar, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de ensinar, ou seja, de andar, gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízos muito mais severos. Já entraremos em explicação desse texto. Vou terminar aqui de concluir o texto do Espírito de Profecia, e ainda continua na página 111. Aqui fala:
Apresentem suas queixas franca e abertamente no devido espírito, e as pessoas competentes solicitem em suas petições que se ajustem às causas e ponha em ordem, mas não se retirem da obra de Deus, nem se demonstrem infiéis por outros, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Meus queridos, chegou alguém dizer a você que não é para fazer daquela forma correta, devolver o dízimo, porque acha que o pastor está roubando, porque acha que a igreja está indicando e não estão fazendo nada? Até agora não vi uma igreja adventista assim. Pelo contrário, eu já vi igrejas adventistas de portas fechadas porque os irmãos estavam direcionando o dízimo para a igreja local. As ofertas estavam sendo direcionadas para a igreja local. Igrejas fechadas por causa disso. Virou maldição, porque o dinheiro tem que ser usado por Deus. É Deus que, por meio dos seus instrumentos humanos, vai conduzir cada centavo para o lugar onde ele deve ser direcionado. Amém? E aqui essa citação nos ensina 5 coisas muito importantes. Essa citação que acabamos de ouvir aqui do Espírito de Profecia. Primeira dela, a decisão de ser infiel por perceber coisas erradas sendo feitas com os recursos da igreja é considerada por Deus um roubo. Se você está ganhando o seu salário e não está devolvendo fielmente os 10%, você está roubando a Deus. Vou utilizar aqui e falar mais alto um pouquinho o que o nosso irmão Paulo falou. Misericórdia. Se estiver acontecendo isso na sua vida, em nome de Jesus, hoje, ponha um fim nisso. Ore a Deus. Se não tiver condição de você repor o que foi tirado do passado, ore a Deus, porque Ele é poderoso em perdoar. E passe a partir de hoje sendo fiel até a volta do Eterno. Segundo ponto, apresente sua queixa. Você não precisa ser omisso e fechar os olhos para os erros cometidos. Pastor, ancião fulano, está acontecendo isso aqui. Fui instruída a seguir desta maneira, em não devolver, porque eu acho que é errado e fulano também falou para mim que é errado. Aí o pastor vai te orientar, o ancião da igreja vai te orientar perfeitamente e apresentar que aquela atitude o qual foi tomada, que aquele conselho qual foi lhe dado é extremamente errado. Se estiver conduzindo assim, está roubando a Deus. E se você estiver a queixa em seu coração, em nome de Jesus, ora primeiro, vai até o trono do Eterno, fala com Ele e pede a Ele as palavras corretas de expressar ao teu pastor e ao teu ancião. Amém? Terceiro ponto aqui fala: esta representação da queixa deve ser feita de maneira franca. Você tem que ter um coração franco. Franco é alguém que é sincero e não dissimula o pensamento. A franqueza é uma virtude. Agora vejam bem, preste atenção. Mas, assim como outras virtudes, Satanás pode transformá-la em um defeito. E muitos têm acometido por essas pitadas de incrementação de Satanás. Algumas pessoas parecem gostar de se denominar francas, alegando que falam o que pensam e quem quiserem, o que quiserem na hora que bem entender. Desta maneira, a franqueza se torna destrutiva. Tem pessoas que é assim, fala o que quer, na hora que quer, não importa quem esteja por perto. Não, eu sou sincero, eu sou uma pessoa franca. O que estou falando aqui é verdade. Mas tem muitas maneiras de se falar que muitas vezes você vai suscitar ira, discórdia, intriga, em vez de trazer algo
para solucionar problema. Na maioria dos casos você vai complicar mais a situação. Quarto ponto: para que a franqueza seja uma virtude cristã, ela deve ser apresentada no devido espírito. Não seja um erro acrescentar no devido espírito cristão. Ore antes de apresentar queixa. Peça a Deus que coloque amor em suas palavras e lhe dê sabedoria ao apresentar seus questionamentos. Coloque-se em uma posição de alguém que quer ajudar e não destruir. O quinto ponto aqui apresenta as observações a pessoas competentes. Chame o seu pastor, chame o seu ancião, chame aquele responsável que instruiu você nos estudos bíblicos, e na maioria dos casos é onde a gente confia, certo? Ele vai direcionar você. Então não apresente nas redes sociais, e esse está sendo o mal do século também, junto com a depressão. Muitos não sabem chegar a pessoas, e até está difícil hoje, né, de chegar a dizer eu confio, porque muitas vezes as pessoas têm quebrado a confiança. Sempre a irmã aqui tem uma melhor amiga, e a melhor amiga dela tem outra melhor amiga, e a outra melhor amiga vai ter outra também melhor amiga, e ela confiou a sua melhor amiga aquilo que ela mais tinha de íntimo e secreto em seu coração, mas a outra melhor amiga confiou a outra, que também vai guardar segredo, mas também que vai contar a outra que pediu segredo também, porque a outra tinha pedido segredo. E de repente a irmã chega por outra ouvindo aquele segredo que era íntimo dela. Eu contei a fulano, só ela abaixo do céu sabe, porque agora chegou essa daqui já me contando o que eu disse a ela. Aí quando chega a irmã, fica aqui, não porque eu estava aqui, rapaz, eu queria uma ajuda espiritual. Eu estou tratando de pessoas espirituais, viu? Não estou contando de mundo não. Tratando com uma pessoa espiritual, e ali eu queria a ajuda dela em oração, e eu falei, mas por que você não me pediu permissão para que ela pudesse saber desse detalhe? Você já foi direto contando, porque já não foi essa, você já está me contando outra pessoa, porque o que chegou para mim foi outra. Acontece isso ou não acontece? Como a gente poder confiar? A gente só pode confiar hoje, meu Senhor, pelo convívio e pelo grau de espiritualidade que você vê a pessoa tendo com Cristo. Isso estou contando por experiência própria, certo? Você só pode confiar no momento em que você vê a pessoa, o grau de espiritualidade dela com Cristo, alcançando um nível de um verdadeiro cristão, certo? Não é errado você abrir o coração, não é errado. Sempre é bom você confiar em Cristo, mas também naquela pessoa que você abraça e tem uma pessoa sincera ao teu lado, certo? Então, não apresente nas redes sociais, não siga o espírito revolucionário da época que ensina que a exposição é a única maneira de resolução. Por fim, não exagere, não enxergue todos os que estão à frente da causa de Deus como aproveitadores desonestos. Não faça isso. O pastor Josanão, qual aqui escreveu este livro, ele apresentou aqui, neste livro aqui, que muitas pessoas, o qual já dentro de 20 anos de ministério, por onde ele passava, sempre faziam um questionamento se as pessoas que estavam ali na direção, se eram pessoas confiáveis. E ele também, como pastor, também tinha seus questionamentos, né? Mas aqui ele colocou, não é proibido ter dúvidas, está na página 110. Não é proibido ter dúvidas e questionamento. A grande questão é decidir o que fazer e como agir quando eles surgem. Então a história da viúva me ajudou a entender este ponto. Jesus havia acabado de questionar a atitude dos líderes religiosos e logo em seguida estava no templo, parabenizando a viúva por entregar a oferta.
a estes líderes questionáveis, Jesus nos ensina que se esperarmos atitudes corretas das pessoas, devemos agir também corretamente. Amém? Então, quais foram os pontos? Aqui a gente vê que os líderes religiosos, o primeiro ponto aqui do texto que a gente leu, eles gostavam de andar com vestes o quê? Talares, uma vestimenta bem diferente, uma veste sacerdotal, apresentando que eles estavam ali no topo superior, né? Eles usavam uma faixa de tecido ao redor do pescoço para diferenciá-lo das pessoas comuns. Segundo ponto aqui do texto que a gente leu, eles gostavam de receber saudações públicas, tinham um desejo de reconhecimento público, de superioridade. Misericórdia. Meus queridos, o que eu vejo aqui em minhas leituras diárias das Escrituras, quando eu vou à sala de audiência do Eterno, a cada dia eu vejo a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, o quanto eu tenho buscado a conhecer de Cristo. Eu nunca vou chegar, irmão Paulo, para uma pessoa e mostrar para ela que eu sou superior a ela no conhecimento. Essa semana eu estava com um cliente no meu estabelecimento, e aquele cliente ali, a gente conversando, ele demonstrou que era um cristão de outra denominação. E ali eu comecei a fazer perguntas para ele. Eu falei: olha, meu querido, eu vou fazer algumas perguntas para você. Agora, não me tire como superior a você, certo? Essas perguntas que eu irei fazer a você, primeiro ponto, o que muitas vezes você tem estudado pode me ajudar em cima também dos meus estudos. E os estudos que eu tenho feito nas Escrituras podem lhe ajudar também a abraçar aquilo que você não tem visto. E assim ele aceitou, Paulo. Eu falei para ele: olha, neste momento as perguntas que eu irei fazer a você, não coloque em visto a denominação religiosa que você faz parte e muito menos a que eu faço parte. Vamos deixar de lado. E ali fiz as perguntas que eu tive de fazer a ele. Ele não soube me responder. Eu utilizei isso para querer humilhar ele. E aí, quando eu terminei de fazer as perguntas que ele disse, eu não cheguei a ver isso nas Escrituras. Aí eu falei para ele: então foi nesta manhã que Deus mandou falar para você, porque Ele tem um desejo de me salvar. E Ele quer apresentar a você também essas queixas nas Escrituras. E agora comecei a apresentar a ele. E ele ficou maravilhado. Eu disse: não tenha aqui como teologia adventista, de forma alguma. Deixe a denominação religiosa de lado. Porque muitas vezes isso tem impedido exatamente um bom relacionamento entre pessoa e pessoas. Ali está uma adventista. Então, assim, muitas vezes isso ocorre. E ao mostrar isso a ele, os textos onde estavam ali as perguntas, as queixas, os questionamentos que eu fiz ao apresentar, eu falei: não critique o seu pastor, porque muitas vezes no estudo dele ele tem visto uma certa necessidade na igreja que ele só está pregando aquela mensagem, mas existe essa mensagem na Bíblia também. Deus quer que seja apresentada aos seus filhos. Então Deus tem me usado de uma forma poderosa para apresentar as pessoas de uma forma carinhosa a Jesus Cristo. Porque eu não vou chegar, não porque é assim, desse jeito, debatendo. Jesus chegava com o maior carinho com as pessoas, agindo exatamente em cima de suas necessidades. Terceiro ponto aqui do texto que a gente leu, os líderes religiosos da época, eles gostavam das primeiras cadeiras na sinagoga. Isso significa que quem se sentava à frente tinha a dupla vantagem de ler, orar e ver a todos. Além disso, era considerado um sinal de honra ser convidado a sentar-se neste lugar. Paulo, quando eu chego aqui na igreja, a minha vontade é de sentar logo na frente. Não é para me tornar igual a ele. É para que, se ocorrer alguma coisa desse banco para trás, eu não consiga ver e tirar minha atenção
do mensageiro celestial. Amém? Esse é o meu ponto. Certo? Porque muitas vezes, ao chegar na casa de Deus, às vezes tem um vizinho nosso ali de cadeira que busca tirar a nossa atenção com outra coisa, né? Aconteceu muito isso. Aconteceu muito. E ali eu já cheguei até a falar para pessoas, Paulo, que eu digo, olha, eu sei que a saudade é imensa, faz tempo que se vê, mas assim, se tiver algo mais importante do que eu ouvir a Cristo, então assim, eu convido a ir ali fora para não tirar a mensagem que Deus quer para as pessoas. Entenderam? E poderia se comunicar, se abraçar ali fora, né? Porque às vezes passa uma semana, tem aqueles acontecimentos, aquelas coisas, e a maior vontade é de dizer logo que esqueça, né, Paulo? Mas aqui vejam bem, quinto ponto aqui, devora as casas da viúva. Isso foi o que me chamou mais atenção, irmão Paulo. Isso aqui foi o que me chamou mais atenção e fez com que eu entender um pouco da pobreza daquela viúva. Esse livro, com 21 temas, todo ele vai falar da história dessa viúva pobre. Todo ele. E aqui foi onde me chamou mais atenção. Comentando sobre este ponto, Ellen White declara: os fariseus tinham grande influência sobre o povo e se aproveitavam disso para servir aos próprios interesses. Eles conquistavam a confiança de piedosas viúvas e então apresentavam-se como seu dever dedicar sua propriedade a fins religiosos, havendo conseguido certo controle sobre seus bens. Aos estudos calculistas usavam para o seu próprio benefício. Conseguiram pegar a amizade, a confiança daquelas pessoas que estavam vulneráveis, né? As viúvas, os órfãos. E ali conseguiu colocar em sua mente que aquilo que estava em suas mãos era para que eles dedicassem para fins religiosos. E a maioria das vezes, vejam bem, Paulo, se eles tivessem pegado com aquele intuito de o que ele falou para aquelas pessoas vulneráveis e conduzir aqueles bens os quais eles colocavam em suas mãos realmente para fins religiosos, mas no meio do caminho se corrompiam. E agora pegavam aqueles fins lucrativos para eles próprios. E é onde vem agora a segunda parte que eu quero ler aqui junto com vocês. A gente está vendo agora uma pegando de ordem, de oração de ali é o país mais pobre do mundo. Mas quase todo mundo não é vereador. Não é vereador. É um contratempo. Paulo, eu tenho um membro da família. Ele conseguiu fazer um pote de árvore e uma posse de árvore. Quando a gente sai, não costumo falar, gente, vou mudar, perdão. Quando as pessoas que buscam se apropriar de certo instrumento como este, os valores são bem inferiores. Vou fazer uma colocação, vamos supor, uma espingarda 36. Eles podem comprar uma espingarda dessa se tiver uma boa condição, no valor de R$1.500. Mas se você for comprar uma arma desta legalizada, ela custa em média de 5 a 8 mil reais. Olha a diferença. Isso eu estou falando aqui. Porque em Macaparana eu tenho diversos amizades e tenho amigos que são caçadores, certo? Familiares que foram caçadores também, certo? Da parte do meu pai. Muitas pessoas que chegam a falar comigo, lembrando, fazendo memória do meu pai. Meu pai era caçador no passado, certo? Era caçador. Então, isso eu estou falando de uma arma simples. Uma metralhadora é acima dos 30 mil reais. Teve uma arma que foi apreendida, eu vi no jornal essa semana que passou, se não me falha a memória, uma metralhadora .50
arma restrita do exército, estava avaliada para ser vendida para os traficantes em R$250 mil. Por que eu lancei isso aqui? Foi uma indagação do João Paulo. É um país mais pobre, o Afeganistão, mas nenhum falta com uma metralhadora dentro de sua casa. Vocês estão compreendendo? Valor. Em termos de valores. Isso aí, Paulo, obrigado. Então, voltando ao texto bíblico, aqui a gente vê a oferta da viúva pobre, capítulo 12, versículo 41 por diante. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aí agora a gente vai entrar em detalhes maravilhosos. Meus queridos, essa viúva aqui já tinha, quem sabe, sido vítima desses líderes religiosos, o qual ela estava confiando chegar no templo e ainda depositar ali. Existiam vários gasofilácios, ao todo 13 gasofilácios, e ali existia cada um para fazer um depósito específico para a manutenção do templo. E ali no momento em que chegava o ofertante trazendo sua oferta, ele não só depositava, mas ele tinha que falar para o tesoureiro que estava ali em pé quanto ele estava ofertando, para o controle. Isso é correto, para o controle financeiro. Isso era correto. Ela sentiu mais confiança em chegar no templo e depositar a sua oferta do que dar a sua oferta aos líderes religiosos que chegavam extorquindo para ela fora do templo. Porque ela sabia que não mais as ofertas que eram direcionadas para o santuário, para o templo, era para exatamente fins religiosos. Porque muitos líderes da época estavam se tornando riquíssimos. E quantos hoje não estão seguindo essa mesma ideologia? Quantos líderes religiosos hoje não existem aí no mundo, com fazendas com milhares de hectares, cheios de gado e outras coisas? Qual é o pastor adventista que você vai ver por aí voando em um jato particular? Você pode encontrar um pastor adventista indo no aeroporto e pegando um avião para ir pegar em certo lugar. Eu conheço um pastor que ele tem uma Hilux. Você conhece? Mas essa Hilux que ele tem, Paulo, foi ele que comprou com o dinheiro dos fiéis da igreja? Quem foi que deu a Hilux para ele? Eu sei, foi os pais dele. Porque os pais dele não queriam que ele fosse um pastor adventista, queria que ele fosse bancário, queria que ele tivesse um emprego patamar lá em cima. Os pais dele são ricos e não queria, mas ele recebeu o chamado de Deus, como Paulo. Não foi esse não, foi o apóstolo Paulo recebeu, Paulo de Tarso. E naquele momento, o pai dele, ao ver que ele decidiu entregar a vida para ser um missionário adventista, entrando aí nos vales escabrosos, rodagens esburacadadas, sítios, lamas. Aí o pai disse: meu filho, como é que você vai? Ele disse: meu pai, eu vou meu jeito. Da mesma forma como os meus colegas conseguiram meios, eu conseguirei também. Ele disse: não, meu filho, não. Pronto.
Aqui é a chave do carro. É seu. Eu sei que o dinheiro do seu ministério não vai dar para a manutenção dela. O que precisar, pode me dizer que eu pago. Você ilustrou que o pai tinha sido quando o ministério para fora, né? O pai tinha três rádios, era muito rico para ele. E um dia na sala de oração com ele, ele estava muito em dúvida, ele colocava no ministério, ele conseguiu muito que ele já era e ele deixou ao ministério e tirar. Porque ele não pode ser pastor e ganhar dinheiro. É isso aí. Os pastores de nossa igreja, ele tem que dedicar 24 horas exatamente para as suas ovelhas. E aqui, voltando ao tema aqui da viúva pobre, meus queridos, é uma história que me deixou maravilhado. Então, essa senhora, ela já tinha passado pelas mãos dos líderes religiosos. Então, ela já tinha sido extorquida. Os seus bens materiais tinham sido confiscados por ele para fins pessoais e não fins religiosos. Mas quando ela chegou no templo, ao ver Jesus sentado diante do ofertório, aquela mulher, aqui a Bíblia só fala que ela foi lá ofertar, não é assim? Mas ela já tinha passado em um outro gasofilácio e deixado ali o seu dízimo. Então vejam bem, irmão Paulo, se ela levou aquela ofertinha que equivalia a um quadrante, se fosse hoje mesmo a gente fazer a soma do que ela levou, ela estava levando ali como oferta 73 centavos. 73. Se o padeiro tivesse misericórdia, dava 2 pão a ela. E hoje um pão dá 50 centavos, não é assim? Então, se o padeiro tivesse compaixão dela, desse não, meu filho. Se o seu dinheiro não dá, vou dar 2 pão. Certo? Mas agora imagina o dízimo que ela levou daquele dinheirinho que ela tinha. Porque aquilo ali foi o salário que ela tinha. Era todo o dinheiro. Não é assim? Então, se ela tirou o dízimo de 73 centavos, ela colocou 7 centavos como dízimo. Porque o que o texto me diz que ela depositou tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Então ela colocou tudo ali. Os outros não. Os outros ele estava levando do que eles poupavam, do que lhes sobravam, embora que eram grandes quantias em dinheiro, mas ele levava o que sobrava. E aquela mulher, ao chegar no templo, porque além de uma senhora humilde, sofrida, perseguida e muitas vezes esquecida pela população em geral e pela liderança religiosa, aquela mulher também conhecia de profecia. Ela estudava os pergaminhos sagrados. E ao se deparar com Cristo ali no santuário, ela ali viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aquele que estava disposto a morrer em sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. E diante dele, ela não colocou somente a ofertinha que ela levou em suas mãos em um dos gasofilácios. Ela depositou agora no altar do Eterno a sua vida. A lição aqui não apresenta, a Bíblia também não dá detalhes, mas eu imagino, irmão Paulo, ela chegando diante de Cristo, se ajoelhando, beijando a sua mão e entregando a vida a Ele. E Cristo ali naquele momento recebendo ela, abraçando, da mesma forma como a viúva, no tempo de Elias, e ali já não foi com Elias, foi com Eliseu, não é assim? Foi com Eliseu, e o seu bocadinho de pão, só para fazer aquele de massa, trigo e azeite, fazer um bolinho e ambos comerem e morrer. Eliseu, ao chegar, disse: olha, pega então o que você tem, faça e deixe que eu coma primeiro. A confiança dela em acreditar em que Deus poderia providenciar para ela meios de sustento. Fez o bolo conforme a ordem dele, ele comeu e nunca faltou trigo e azeite na casa dessa mulher. Amém? Da mesma forma, eu quero dizer agora a vocês, concluindo aqui a pregação, existe um Deus que está vendo, como a história que a gente contou logo no início.
Deus está vendo. Muitas vezes você ganha um salário bem, ou somente um salário, ou às vezes não ganha nenhum salário. Às vezes tira o Bolsa Família, o Bolsa Escola, não sei, uma das bolsas que são oferecidas pelo governo. Auxílio emergencial. Certo? Obrigado, Sandro. Então, eu não sei a quantia que você recebe, mas de uma coisa é certa: 10% é dízimo. E a oferta, a Bíblia fala que vai ser de acordo com a bênção que é proposta no teu coração. Mas eu não acredito, biblicamente, eu não vi textos que me falem que tem que ser menos de 10%. Não vi. Porque o texto de Números 18 me apresenta que os fiéis do povo de Deus no passado, eles ofertavam muito mais de 10%. Não estou fazendo uma obrigatoriedade a você para que você faça isso, mas uma coisa eu quero falar para você nesta manhã: eu não sei quanto você devolve a Deus de dízimo, e muito menos com um pacto, uma oferta. Mas uma coisa eu quero dizer: o texto bíblico de Malaquias 10 fala que eu tenho que colocar Deus em prova. Eu coloquei Deus à prova e Ele me respondeu. Da forma como Ele foi fiel para comigo, eu tenho buscado ser fiel para com esse Deus maravilhoso. Ele nos prepara, desde o momento que a gente recebe Ele como Senhor e Salvador de nossa vida. Ele nos prepara dia a dia, como o texto que a gente, como o hino que a gente cantou no início: quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Então, da mesma forma, Deus quer trabalhar na tua vida para que aquele pouco que Ele está colocando hoje, aquilo pode se multiplicar, porque o que temos em nossas mãos não nos pertence. 10% é dízimo. Não sei qual é o teu pacto financeiro, mas vamos supor que você coloque 10% também. Sobra 80%. Os 80% é de quem? É de Deus, não é seu. Mas Ele deixa ao teu encargo, para que você possa assim utilizar dele da melhor forma possível, no teu convívio familiar e também na salvação de outras pessoas. Ah, irmão Flávio, eu não já tenho devolvido dízimo, já tenho ofertado, então isso aí já basta. Meus queridos, tem muitas pessoas que a gente vê passando necessidade na rua. Tiago 4,17 me diz que se eu sei que eu devo fazer o bem e não faço, me estou tudo. Você está debaixo de um teto. Deus tem lhe dado condições lá no Flávio, não tem um casa, mas tem pagado o aluguel, está pagando fielmente direitinho. Se não tiver, está devendo alguma coisa, converse com os irmãos, que eu tenho certeza que os irmãos podem lhe ajudar. E não é para ficar passando em vista, é porque se você faz parte desta família e nenhum destes vai olhar para você e desprezar, vai querer ajudar como se ele próprio estivesse sendo ajudado. Ah, irmão Flávio, não aconteceu com o senhor, já aconteceu comigo. Não do próprio estar atrasado, mas de faltar o pão de cada dia. E os irmãos da igreja me ajudaram. E até hoje eu sou grato. Ah, irmão Flávio, que gratidão é essa? É só falar para o povo? Quando eu sei que alguém está precisando, eu também ajudo. Eu também contribuo. Ou se é uma oferta pequena, ou se é uma oferta maior, Deus sabe. Essa é a forma da nossa gratidão. Deus não quer que você faça como os líderes religiosos, sempre diminuindo ou o dízimo ou as ofertas. Ele não quer que você parcele a porção de tua vida. Irmão Paulo, certa vez eu vi o pastor Bulhão pregando, e em sua pregação ele falou uma frase muito interessante, e isso aí nunca saiu do meu coração. No momento em que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós devolvemos tudo que pertence para Ele. Isso é em todos os termos. Não precisa eu fazer aqui uma pregação sobre vestuário, não precisa eu fazer uma pregação sobre dízimo, sobre oferta, não precisa eu fazer aqui pregações como guardar o sábado, como... Não precisa, porque no momento em que essa pessoa tomou a decisão de entregar o coração a Cristo,
Tudo vai junto. Tudo vai junto. Ai, irmão, você está dizendo agora nesta manhã que se eu estou sendo infiel porque eu não entreguei o coração a Cristo ainda, estou dizendo isso mesmo. É isso que eu estou dizendo. E eu não estou dizendo porque é eu que quero dizer, porque a Bíblia me diz. Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais se dizer em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se eu não estou devolvendo 10%, ou se eu estou devolvendo só o dízimo e a oferta não, estou roubando. Se eu evitar de reter, eu estou roubando. Se eu evitar ir na cabeça de um irmão que está dizendo que não devo fazer, porque o pastor está se utilizando junto com os anciãos de uma forma equivocada dele, eu estou roubando da mesma forma. Eu tenho que confiar nos méritos de Deus que salvou a mim e a você e que está conduzindo esta igreja em nome do Senhor Jesus e confiar na liderança o qual Ele colocou para conduzir a todos. Quer você nesta manhã hoje, nesta manhã, tomar a decisão de também ser fiel a Deus, independente da situação? Se você quer ser uma dessa pessoa, igualmente a viúva, que ela depositou, não só foi o dinheiro, foi a sua vida. O altar de Deus. Certa vez eu vi uma história para encerrar de um diácono que estava recolhendo as ofertas dentro da igreja e chegou uma criancinha e disse: baixe um pouquinho. Onde é que está? Eu vou fazer aqui como se isso aqui fosse a salva. Baixa um pouquinho e ele baixou. Baixa um pouco mais e ele baixou. Baixe mais um pouco e ele foi abaixando. Ele disse: e dá para você colocar a oferta? Ela disse: baixe mais um pouco e abaixou. No momento que baixou, ela fez isso. Ficou em pé dentro da sala. Essa atitude deixou toda a igreja comovida diante da ação da congregação. Ela não tinha algo financeiro para colocar, mas ela colocou a sua vida. Quer você hoje tomar essa decisão de entregar a vida a Jesus também? Tanto você que já é membro dessa igreja, como você que está nos visitando nesta manhã. Se você quer tomar essa decisão hoje, não é você aqui hoje assim, estou entregando, quero ser membro dessa igreja. É de apresentar a Cristo e dizer: Senhor, a minha vida hoje eu estou colocando em tuas mãos. Se esse é o teu desejo, te coloca de pé. Junto vamos louvar a Deus com este hino que o irmão vai colocar agora neste momento. Tudo entregarei. Medite na letra desse hino, meus queridos, e deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Tudo entregarei.
Jesus está voltando. E os prazeres e as glórias desse mundo aqui são passageiras. O que mais Ele almeja é o nosso coração no altar do soberano Rei do Universo. Que a minha e a tua decisão nesta manhã possa estar sendo escrita neste momento no livro da vida do Cordeiro. E que cada um de vocês, os quais eu estou ouvindo aqui nesta manhã, possa estar junto comigo lá nas mansões celestiais. Esse é o meu desejo. Se é o teu desejo, fecha os teus olhos e abre o teu coração para junto orarmos ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, é uma alegria, é uma satisfação saber que na história desse mundo teve uma pessoa tão humilde como esta viúva, que a Bíblia não dá nome a ela, mas eu sei que eu vou a conhecer, abraçar e agradecer por sua história, que me ajudou e tem me ajudado nesta minha caminhada cristã até a volta do Senhor Jesus. E eu acredito que também tem ajudado e abençoado a cada um que tenha estudado, que tenha lido e que passou também estudando este livro durante esses 21 dias e que participou desta semana de oração todos os dias, ou alguns dias, ou só hoje, mas que venha ter recebido uma porção dobrada do Teu Espírito em sua vida. Que cada um de nós possamos entrar diante de Tua presença, Senhor, na sala de audiência do Eterno, para poder abrir o nosso coração, abrir ele, confiar a Ti, Senhor, todas as nossas necessidades, ansiedades, angústia. Eu sei que enquanto eu estou aqui, ó Pai, diante dos Teus filhos, dos Teus amados e queridos, criados por Ti, existem muitos aí fora que estão passando por privações, por lutas, por aprisionamento domiciliar, sofrimento, fome. Senhor, eu acredito que cada um de nós temos um teto para morar onde muitos aí estão padecendo, não tem um teto. O frio que está fazendo neste tempo, ó Deus, nessa estação do ano, muitos têm morrido porque estão sentindo um frio intenso. Onde daqui a pouco iremos agora colocar um alimento para nos alimentar fisicamente. Existem muitos aí que estão andando de um lado para o outro, procurando também o que se alimentar. E tudo o Senhor tem colocado em nossas mãos como um povo fiel, como uma igreja de Deus aqui nessa terra, e quer nos usar como instrumentos para poder aquecer a vida de alguém, para saciar a fome de alguém, para ajudar, se necessário, alguém também ter um teto para estar debaixo. Que o Senhor venha nos abençoar e nos abençoar para ajudar a estas pessoas. Como essa tua igreja, cada filho teu aqui, ó Deus, até as pessoas que chegou pela primeira vez, Senhor, que elas se sintam abraçadas pelo calor do Espírito Santo, e que possamos juntos, até o dia do teu retorno, nos prepararmos dia a dia ao lado do soberano Rei do Universo, e que nada nesta vida possa tirar o nosso olhar do céu. Eu os entrego em tuas mãos, agradecidos, porque eu sei que o Senhor há de responder a minha oração, em nome de Jesus. Amém.